dia, agronegócio. Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021, 8 horas, 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos aqui com a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube do Notícias Agrícolas, que tem o apoio da Cochupé, não se esqueça, a maior cooperativa de café do mundo. Terminou essa live, vai direto para o Instagram, seguir a @cooperativa Cochupé e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Bom, vamos aqui trazer as principais informações dessa manhã de hoje. Vamos trazer o andamento dos preços, vamos trazer as notícias que já estão disponíveis aqui para você e vamos também dar uma olhadinha nos mercados internacionais, uma vez que as bolsas por lá já estão funcionando, certo? Vamos falar de clima também, vamos falar um pouquinho sobre a previsão do tempo. E para isso eu quero saber de onde vocês estão falando, mandem para nós a sua cidade, o seu estado. Lembrando que Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, né? Ela tá ali conosco colhendo as informações que vocês nos mandam, as perguntas, as dúvidas e me ajudando aqui a respondê-los, tá certo? Então, estamos aqui esperando a sua interatividade. Não se esqueça que o nosso chat está aberto também lá no YouTube, tá bem? Bom, vamos começar ali com o nosso giro pelas commodities. Soja hoje trabalha em queda na Bolsa de Chicago, dá continuidade ao movimento de baixa de ontem, de realização de lucros, já já a gente vai falar sobre isso. 12 dólares e 61 centos por bushel no contrato janeiro. O milho também cede um pouquinho, 0,3% para valer 5 dólares e 71 centos por bushel. O trigo, 8 dólares e 22, uma baixa de 0,20, uma alta de 0,24%. O café continua subindo, 0,15% de ganho, para valer 2 dólares e 29 mais 50 por libra peso. O açúcar, 20 centos para o contrato março, deixa eu confirmar. Para o contrato março, 20 centos redondinho por libra peso, baixa de 0,9%. O algodão cai 0,2% para valer 1 dólar e 17 mais 38 por libra. O petróleo segue a sua trajetória aí de baixa forte. E nós temos para o WTI 1,82% de queda para 76 dólares e 98 centos por barril. Vamos dar uma olhadinha no Brent também. O Brent, que é referência de oferta e demanda para a Petrobras, não se esqueça, é o que traz uma análise mais ampla, né, um reflexo mais amplo do mercado. Então a gente tem para o Brent uma baixa aí de, já intensificou as quedas para o WTI e para o Brent. O Brent perde agora 2,8% para valer 78 dólares e 89 centos por barril. Perdão. E o WTI tem uma queda de 2,82 para valer 76 dólares e 25 centos. Então, o petróleo dando sequência também ao seu movimento de baixa, subiu bastante nas últimas semanas, nos últimos meses, e agora a gente precisa entender aí que movimento o petróleo vai fazer. Lembrem-se que ontem eu falei sobre aquela confirmação de que a China vai liberar parte das suas reservas para de fato tentar conter um pouco os preços e tentar controlar parte da inflação. E os Estados Unidos devem fazer uma situação semelhante por ali e chamaram também os Estados Unidos e o governo Joe Biden chamaram outras economias para trilhar o mesmo caminho. Pode ser que o mercado já esteja refletindo parte disso também. A gente está aqui acompanhando, tá? O gás natural continua subindo, hoje tem 1,5% de alta. O ouro tem uma pequena alta de 0,04%. A prata cai 0,34%. E o cobre sobe 1,4% de alta. Vamos dar uma olhadinha também na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, levantamento da Agriinvest Commodities. Na bolsa de Dalian, o farelo caiu, o óleo subiu forte, já o milho também subiu e o suíno subiu quase 2%, 1,9% de alta para o suíno na bolsa de Dalian. Nós temos aí um movimento importante, portanto. O suíno veio, inclusive, registrando bons ganhos aí durante esta semana na bolsa chinesa. O minério de ferro na bolsa de Dalian teve mais um dia de baixa, perdeu 2,5% nessa sexta-feira e assim termina a semana. Quando a gente olha para o dólar index, é importante a gente acompanhar também, né? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ele está se comportando hoje. Deixa eu abrir aqui a tela para vocês. E está subindo forte, senhoras e senhores, 0,5% de alta para o dólar index. Me parece ser um dia de um pouco mais de
cautela, de aversão ao risco ali por parte dos investidores, né? Já já a gente vai dar uma olhadinha aqui na análise da Agriinvest Commodities para trazer mais informações sobre o mercado financeiro, tá? Me fugiu a palavra completamente. Vamos dar uma olhadinha também como é que estão os preços do farelo e do óleo de soja. Ontem o farelo teve uma baixa importante, realizou lucros depois aí da puxada forte da quarta-feira de mais de 2%. Ontem fechou em queda, perdendo mais de 1%, mas tem ainda uma tendência muito forte de alta, já já a gente vai falar sobre o farelo de soja. E o óleo de soja hoje cai 1% lá na Bolsa de Chicago, naturalmente acompanhando essa perda intensa do dólar, mas também parte dessas baixas, e ontem o óleo já registrava perdas também, vem de algumas mudanças ali no programa de biodiesel, né, de biocombustíveis nos Estados Unidos. Também informações da Agriinvest Commodities, a gente precisa acompanhar bem de perto o que acontece por lá, né, com essa história dos biocombustíveis, uma vez que vou reforçar, né, temos neste momento um momento favorável para o mercado de etanol, o processamento de milho para produzir etanol caminha muito bem, a gente tem um momento positivo para o etanol de milho, e 1/3 da produção norte-americana de milho é destinada à produção de etanol, bem como quando a gente olha, por exemplo, ali para os biocombustíveis e o esmagamento da soja, a gente também tem um momento favorável. A gente tem margens boas de esmagamento nos Estados Unidos agora, que são puxadas principalmente pelo farelo de soja. Como eu falei, já já a gente vai falar sobre isso. Bom, hoje eu queria começar com as informações do mercado do milho, tá? A gente recebeu várias perguntas aí ao longo da semana sobre o mercado do milho. A gente tem algumas perguntas ligadas, né, às questões dos custos de produção, que seguirão muito elevados. Também tivemos informações atualizadas sobre os fertilizantes, e eu quero falar também sobre isso já já para vocês, mas eu quero falar sobre o milho porque nós tivemos mais uma semana de poucos negócios, né, uma semana bem tímida aí para o mercado de milho, preços se acomodando, preços tentando encontrar ali um espaço, um intervalo de preços, né, não muito diferente do que a gente viu há alguns dias, e justamente quer entender que trilha vai seguir a partir de agora, né? Então eu vou pegar aqui um levantamento semanal que o Guilherme Dorigatti fez para nós. Guilherme Dorigatti, nosso especialista em milho aqui no Notícias Agrícolas, nosso editor de milho. E olha só o que ele disse, ó. A semana teve poucas movimentações nas cotações brasileiras, com o mercado se preparando para as paralisações de final de ano e vendo a demanda esfriar um pouco. Acho que todos os dias aqui nessa semana no Bom Dia eu falei, os compradores estão mais contidos, mais retraídos. Os compradores estão evitando ir ao mercado porque vem um cenário um pouco mais equilibrado entre a oferta e a demanda, e nesse momento ficam mais contidos. E mais do que isso, a gente tem essas paralisações naturais das indústrias, das empresas no final do ano, e a gente sabe que isso pode acontecer. De outro lado, os vendedores querem de fato intensificar o seu movimento de venda e de entrega de produto para começar a abrir espaço para a safra de verão que está vindo aí, e não deve ser uma safra pequena, né? Não deve ser uma safra tímida para milho verão, né? É uma safra melhor do que a do ano passado, houve um incremento de área, e também a soja, que esse ano chega mais cedo aos armazéns brasileiros, diante de um ritmo recorde de plantio que nós temos tido nesse momento. Então, os compradores também querem, os vendedores, perdão, também querem avançar um pouquinho com os seus negócios. Olha só o que continua nos dizendo aqui o Guilherme. Nas primeiras 2 semanas de novembro, o Brasil ultrapassou 1 milhão de toneladas exportadas de milho. A média de embarques foi 43,1% menor do que a de novembro de 2020. Apesar da gente estar exportando um pouquinho mais nos últimos dias, em relação ao ano passado, quando nós exportamos muito, ou em relação a 19, por exemplo, quando a gente exportou muito mais, a gente tem essas comparações. Elas precisam ser feitas para que vocês compreendam, né? Inclusive a gente tem sido questionado por alguns outros órgãos de comunicação por fazer essas comparações. Senhores, esses números são abertos, são números da SECEX, eles todas as segundas-feiras são divulgados, né? E as comparações, elas serão anuais, elas serão mensais, elas serão semanais, elas precisam acontecer
e o nosso objetivo não é trazer qualquer tipo de alerta para o mercado. Nós não somos um site de análises, né? Nós somos um site de notícias. Nós somos uma empresa de comunicação, não de consultoria ou de corretagem de qualquer produto que seja. Mais do que isso, é importante dizermos, somos uma empresa independente, não somos filiadas a qualquer grande grupo de mídia ou tampouco a empresas do setor. É importante que se diga que esta empresa, o Notícias Agrícolas, é uma empresa de propriedade da família Olive, que também não tem qualquer ligação com empresas como as pessoas vêm falando por aí. Então, assim, a gente nem gosta muito de ficar respondendo esse tipo de coisa, mas quando é preciso a gente vai falar, a gente vai se posicionar. Então é importante que a gente faça isso, tá certo? E eu agradeço muito pela sua confiança no nosso trabalho de estar aqui conosco todos os dias, tá certo? Bom, seguimos por aqui. Falávamos sobre o milho. Então temos de fato uma exportação que já era tida, né? Já era sabido que seria mais lenta por conta do menor volume de oferta que trouxemos ao mercado diante das perdas que nós tivemos na safrinha 2021. E aí exportamos menos. Então estamos melhorando um pouquinho na exportação porque a paridade tem dado mais chance aí nos últimos dias. O dólar tá muito alto, né? Supera R$ 5,50. E diante disso que nós vemos é uma melhora da exportação, mas ainda bem distante do que se observou no mesmo período do ano passado, tá? Por outro lado, se a gente vê, né, o milho sendo em volume menor, né, na exportação, o preço por tonelada obtido apresentou uma elevação importante de quase 20%. Né? Então, segundo os números da CSEX e segundo a apuração do Guilherme Dorigatti, nós temos aí o preço por tonelada obtido registrando uma elevação de 18,9% ou 19% de alta no período. No mesmo intervalo, nós importamos 278.611 toneladas de milho e já ultrapassamos em 33% o total importado no mesmo período do ano passado, ou seja, no mesmo acumulado de todo novembro de 2020, tá? Os preços médios gastos diariamente ficaram 471% maiores na comparação anual. Então, não só estamos exportando menos, como estamos importando mais, por necessidade de equilibrar a nossa balança de oferta e demanda. Ainda assim, temos preços que seguem acima dos R$ 80, R$ 75 por saca. No mercado disponível, base Porto, a mesma situação, ainda também acima dos R$ 80 por saca. Então, este é o quadro do mercado de milho. É um mercado que caminha muito mais lateral nesse momento, mas que ainda tem chances de remunerar bem o produtor. Olhe para a exportação, veja se esse é o momento, olhe para o mercado interno, entenda que as paralisações das indústrias começam a acontecer aí nas próximas semanas e aí faça suas contas, veja qual é a sua, né, qual momento é melhor para ti, qual é o momento de você participar ou não deste mercado, tá certo? Perdão, até me falhou a voz. Bom, deixa eu dar uma passadinha aqui nos nossos comentários, olha só que coisa boa, né? Tem gente do Brasil todo conosco, isso para nós é um sopro, né? Para nós é oxigênio saber que nossas informações chegam tão longe. Dona Neuza, bom dia, ó, direto do centro de São Paulo, Zona Leste, obrigada. Mata de São João, na Bahia, conosco, o Antônio. Temos também Dourados, no Mato Grosso do Sul, o Danilo conosco. O Diego de Paranaguá, no Paraná, Esplanada na Bahia, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Itajá, no Goiás, Santa Catarina, Balneário Camboriú, Santo Anastácio, em São Paulo. Temos mais pessoas aqui nos mandando bom dia, mas sem dizer de onde falam. Mesmo assim, a gente sabe que as nossas informações rompem muitas fronteiras e é isso que a gente quer continuar fazendo, certo? O Naí conosco, Valinhos aqui, ó, aqui na nossa sede, tem gente nos acompanhando. Bom dia, dona Eliana. A Letícia tá aqui, né, endossando aquilo que eu acabei de dizer sobre Notícias Agrícolas. O Criatório Vieira, muito caro o milho. Eu imagino que, né, se você é comprador de milho, a gente ainda vê, se você é, por exemplo, né, produtor de aves ou de suínos, ainda está passando por um momento difícil nos custos de produção, pecuária de corte, pecuária leiteira. Os custos de produção muito elevados, de fato, têm deixado as margens bastante apertadas para os compradores, né? Realmente.
Aí ele fala assim, ó, podia voltar aos R$50. Olha só, poderia voltar aos R$50, mas quando a gente olha para os custos de produção de um produtor de milho, ele já não consegue mais fazer milho a R$50 com os preços que estão a ureia, os nitrogenados, os fosfatados, né? Os grupos todos de fertilizantes, as sementes subiram, os defensivos subiram. Então é difícil, viu, time do Criatório Vieira? É muito difícil voltarmos aos R$50 diante dos custos de produção e desse desequilíbrio da oferta e demanda. Mas claro, como vivemos numa economia de livre mercado, a partir do momento em que as coisas forem, né, se encaixando, novas ofertas forem chegando, as novas safras forem aparecendo, o mercado vai se ajustando ou para cima ou para baixo. Mas fato é que a gente precisa entender que o preço nada mais é do que o encontro entre duas curvas, a curva da oferta e a curva da demanda, que claro vai ser refletida também por uma condição dos custos de produção de qualquer cultura, né? Isso, nenhuma cultura vai estar salva de custos mais altos na próxima temporada. O pessoal do Criatório Vieira mandando um abraço para nós, obrigada para vocês também. Eles são de Anápolis, no Goiás. Conosco também Divinópolis, Minas Gerais, Sergipe, São Paulo capital, São João no Pernambuco, Braço do Norte, Santa Catarina, Pains, Minas Gerais, Aracaju, Sergipe, Abdias de Tangará da Serra conosco, obrigada Abdias. Dourados, Mato Grosso do Sul, Dourados também, mais pessoas. A Vanessa está dizendo que está cortando a transmissão. Já passei aqui teu recado para a nossa técnica, Vanessa. Vamos ver o que está acontecendo para você, tá? E seguimos por aqui, hein, pessoal? Rapidinho para a gente concluir os nossos comentários de milho. O plantio da safra de verão foi encerrado no Paraná, segundo o DERAL. 7% das lavouras já entraram em fase de floração, 92% em descanso vegetativo e 1% restante ainda em germinação, tá? Na Argentina, também informações do Guilherme Dorigatti. O plantio do milho avançou apenas 0,2 pontos na semana e ficou em 29,02%. Por outro lado, as mesmas chuvas que atrasaram o plantio melhoraram a umidade do solo e levaram o índice de lavouras em boas condições de 84% para 91%. O mercado de grãos está muito voltado com os seus olhos para a Argentina, para essa safra 2021-22, porque nós temos um risco de laninha nesse ano. E caso ele venha se confirmar mais forte, mais intenso, as regiões mais propensas aos efeitos do laninha são o sul do Brasil, né, principalmente o Rio Grande do Sul, com chuvas abaixo da média, e também a Argentina, para onde os mapas climáticos já sinalizam menos chuvas entre dezembro e janeiro. E o risco do laninha na Argentina, geralmente, ele é maior para a soja. Então, a gente precisa, de fato, acompanhar essa condição, acompanhar esse desenvolvimento do clima e do plantio. O plantio está bem lento lá na Argentina. Há uma preocupação muito forte dos produtores locais, porque temos essas adversidades climáticas possíveis. Nós temos toda a questão da comercialização muito incerta em função de todos os problemas tributários com o governo. O governo acabou de perder, né, mais uma prévia das eleições, as eleições legislativas. O governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner perdeu de lavada, né, pela oposição nas eleições que ocorreram há poucos dias, as eleições legislativas. Há uma crise institucional na Argentina e tudo isso traz muita incerteza para o produtor rural, que já sofre com sanções, com restrições, com as próprias retenções, né, que é aquela taxa que fica para o governo de tudo aquilo que é exportado pelo produtor argentino. Então tudo isso vai atrair muito os olhares para a Argentina nessa safra 2021-22. Com essa informação, a gente já pode dar uma olhadinha no mercado da soja. Nesse momento, a soja perde pouco mais de 4,5 pontos na Bolsa de Chicago. O contrato de janeiro tem $12,60 por bushel, o março $12,72, o maio $12,80, o julho $12,86. Ontem nós entrevistamos o Vitor Martins, que é Risk Manager da Headpoint Global Markets, para falar sobre farelo de soja. O primeiro ponto que o Vitor destacou foi essa insegurança que o mercado tem sobre a Argentina. Plantio mais lento, problemas de clima, uma possibilidade de a menor área de soja cultivada com soja, a menor área cultivada com soja em décadas na Argentina. O que isso pode significar?
uma oferta menor de grão internamente para ser processado e o farelo e o óleo serem exportados. Quando a gente olha para a Argentina, a gente está falando do maior exportador mundial de farelo e de óleo de soja. Então, o que acontece na Argentina, o que vai acontecer na Argentina é extremamente preocupante e a gente precisa ter monitoramento 100% em cima deles, tá? Não dá para desviar o foco. Precisamos olhar com carinho para o que vai acontecer e o que já está acontecendo na Argentina, portanto. De outro modo, quando a gente fala desse avanço nos preços da soja, boa parte disso está atrelado ao movimento do farelo, né? E não só essa questão da Argentina pesa sobre o farelo, mas tem outros fatores que também ajudam a trazer sustentação a esse rally do farelo que nós vimos aí nos últimos dias. Naturalmente que a realização de lucros ia chegar, como está chegando, como aparece desde ontem, mas nós temos alguns fundamentos que são bastante consistentes para o mercado de farelo. Entre eles, essa questão da Argentina e também a questão de uma falta de aditivos, né, uma escassez de aditivos para as rações, né, lá no mercado doméstico americano, que foi aonde tudo se originou quando a gente fala desse rally do farelo de soja. Então, há uma dificuldade, né, para conseguir esses aditivos, portanto, as indústrias estavam exigindo muito mais do farelo de soja, que possui um componente chamado lisina, que é uma espécie de, né, uma substância presente já no farelo, uma substância natural, e por isso há uma necessidade maior por farelo, houve uma demanda muito forte, os estoques estavam apertados e isso puxou muito forte, então, os preços, né, do derivado especificamente. E diante disso tudo, os preços do farelo começaram a subir em outras partes do mundo também, porque outros países, essa falta da lisina, não a natural, a outra, né, desses outros aditivos, eles se deram também em outros países, né? A gente sabe que há um choque na oferta de insumos de todas as naturezas. Há problemas logísticos, há problemas de fretes, há atrasos e tudo mais. A demanda no pós-pandemia, ou no pós-pico mais grave da pandemia, ela veio forte e alguns setores não estavam preparados para tanto. Então, esse choque acabou resultando numa alta aí nos preços do farelo e é uma tendência que, segundo o Vitor Martins, tende a continuar. Eu vou deixar para vocês aqui nos comentários o título desta matéria, dessa entrevista que nós fizemos com o Vitor, para que vocês acompanhem em detalhes o que está acontecendo com a questão do farelo, tá? É simples, vai chegar lá no nosso menu, vídeos, soja, vai procurar pelo Vitor Martins, vou deixar o nome dele aqui também, tá? Vitor Martins, pronto. E aí, vai checar essa entrevista e vamos acompanhando, tá? Vamos ficar de olho, vamos seguir atentos. Eu até separei aqui, ó, um trechinho de uma análise da Agrinvest para dividir com vocês. Eles questionam, né, se o farelo de fato vai continuar subindo, e eles até mesmo, né, a Agrinvest de forma muito descontraída fala: ainda não temos uma resposta para essa questão do farelo, pois envolve uma série de outras questões, desde problemas logísticos, como também a falta de produtos substitutos para o próprio farelo de soja. Em relação a esse último ponto, sem dúvida a menor oferta de lisina importada, aminoácido baratinho para produzido em laboratórios chineses, parece ser a grande dor de cabeça, uma vez que a falta desse ingrediente obrigaria os produtores de carne a utilizarem mais farelo em suas rações. Sempre falamos sobre essas dificuldades na substituição do farelo de soja, diz a Agrinvest Commodities, né? A Agrinvest complementa dizendo que a ADM já comentou, né, uma das gigantes aí do agronegócio, a ADM já comentou que a produção nacional de lisina líquida seria uma saída. Bom, né, isso começa a aparecer e aí pode ir sendo de fato um paliativo, enfim, mas estamos aí, parece que vendo uma luz no fim do túnel, né? Então, o que acontece? A Agrinvest ainda coloca de uma forma bem clara aqui, né? Ó,
Quem fala que já sabe tudo nesse mercado merece uma baita vaia. Eu nunca imaginei que na minha breve vida de analista do complexo soja teria que voltar a ler meus resumex da Positivo. Foi onde eu fiz meu cursinho em Curitiba, diz o Eduardo Vanin. Como eu falo, sempre de uma forma muito descontraída para tentar trazer ali esse momento mais detalhadamente, mas de uma forma mais tranquila para que a gente possa absorver melhor, né? Então, não se esqueça de acompanhar forte o farelo de soja, o óleo de soja, a mesma coisa, tá? Outro destaque para o mercado quando a gente olha para o complexo soja é a possibilidade da volta do B13 e do B14 para o biodiesel. Isso é extremamente importante, né? Nós também recentemente fizemos uma entrevista com a Abiov, que já falou que caso a gente tenha problemas com o nosso esmagamento e a gente não volte a observar ali uma espécie de retomada das misturas obrigatórias como estavam previstas em lei de 13%, 14%, como essa sugestão aqui da Greenvest, né, falando que a gente poderia ter de fato a volta disso, a gente poderia ver uma redução considerável no nosso esmagamento. Eu vou buscar aqui o número exato dessa redução. Olha só, previsibilidade no mercado do biodiesel poderia elevar o esmagamento de soja no Brasil em até 6 milhões de toneladas, avalia a Abiov. Então nós poderíamos ter de fato uma condição melhor para o nosso mercado interno, caso nós tenhamos uma previsibilidade maior. Vamos ver agora o que nos diz a Agrinvest, né? Está rodando na mídia que a mistura de biodiesel pode chegar a B13 para janeiro e B14 em fevereiro. Não, perdão, B13 para janeiro e fevereiro, B14 para março e abril. De fato, foi o que o Daniel Amaral da Abiov nos falou. Já eu deixo aqui para vocês o caminho para esse título. Quais seriam os impactos dessa mudança caso elas venham a acontecer realmente, né? A margem que já está de cinema, como diz o Eduardo Vanin, poderia ficar ainda melhor. As margens de esmagamento aqui no Brasil estão bem melhores, né? As indústrias continuarão pagando acima da paridade de exportação, o que é positivo naturalmente para os prêmios, né? As indústrias pagam mais para a nossa soja ficar aqui, a exportação que quer levar a nossa soja vai tentar tirar isso via prêmio mais alto, e assim a gente vai ver essa disputa entre demanda interna e demanda externa, caso as misturas venham a acontecer efetivamente. Muita demanda por óleo de soja, e aí a gente vai precisar entender como vão ficar os prêmios também para o óleo, né? Uma redução da oferta global de óleo, isso é preciso também monitorar. O óleo também subiu forte nos últimos dias, e eu já tô aqui, ó, falando, parece um disco arranhado, falando no Bom Dia Agronegócio, sobre a força do complexo dos óleos vegetais, que é muito intensa, tá? Não é só para o óleo de soja, mas há uma oferta contida de todos os óleos vegetais nesse momento e o consumo é crescente. Aumento da oferta de farelo, né? E ontem mesmo, segundo a Agrinvest, os prêmios do farelo já começaram a sentir um pouquinho essa pressão. Então nós poderíamos ter, com o aumento do processamento de soja para atender essas misturas obrigatórias mais elevadas no biodiesel, mais óleo de soja sendo demandado, uma oferta de farelo de soja maior disponível. O que nós faríamos com toda essa oferta? Precisamos entender. Ou seja, estamos aí de olho nisso, tá? A China e a Índia, que são as duas maiores importadoras de óleos vegetais do globo, precisam continuar recompondo os seus estoques. Os estoques dos óleos vegetais continuam muito apertados e não tem qualquer sinal de alívio aí no curto prazo, ainda segundo a Agrinvest, tá? Vamos acompanhar, vamos seguir. O que eu tenho falado muito aqui, né? Não observe só a movimentação dos preços da soja em grão. Ah, mas eu só produzo e vendo, exporto, entrego no mercado interno. Tudo bem, mas a formação do seu preço, ela passa pelo complexo soja. A soja o grão da soja, né, ela é um reflexo do preço do óleo, do preço do farelo, né? Fora câmbio, prêmio e tudo mais, mas o peso do farelo e do óleo na formação do preço do grão é enorme. Então não deixe de monitorar essas duas frentes, tá? Hoje é dia de queda para ambos na Bolsa de Chicago. Agora o óleo de soja perde 1% na Bolsa de Chicago e o farelo perde 0,2%, tá? A gente está aqui monitorando.
Mercado interno de soja, para a gente concluir, preços ainda encontrando espaço para seguir ali na casa dos 150, 160 reais por saca, né? Essa foi uma semana de bons negócios, apesar do produtor estar bastante focado na questão do plantio, ele sabe também que o preço registrou uma melhora importante. Nessa semana os preços da soja subiram forte, registraram aí patamares, testaram por vezes ontem patamares de preços acima dos 13 dólares por bushel. Isso motivou melhora nos preços aqui no nosso mercado interno. Ontem o mercado físico brasileiro, soja disponível, subiu em praticamente todas as praças de comercialização e subiu forte. E isso fez com que o produtor avançasse com algumas vendas de soja, não só da safra 2021-22, mas também da safra 2020-21. Essa foi uma informação dividida conosco pelo Luiz Fernando Gutierrez, analista de mercado das safras e mercado. E também temos aí negócios acontecendo para a safra 22-23, com o produtor brasileiro bastante de olho nos custos de produção, temendo ter que pagar mais alto ainda pelos insumos e fazendo algumas relações de troca, comprometendo uma parte aí da sua safra 22-23, tá certo? Bom, eu queria falar um pouquinho agora sobre o mercado de boi gordo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, sobre o mercado de soja, vão me mandando por aqui. Eu vou tentando respondê-los ao longo da nossa edição, tá bem? Só checando aqui os nossos comentários no YouTube. O Daniel nos manda bom dia Daniel Vasconcelos. O Fernando Barbosa, o NA sempre esteve pautado em notícias transparentes. Confere, Fernando, obrigado. O Sidney, olá, bom dia, Carla, sou o Sidney de Reserva, Paraná. Meu obrigado por me colocar no grupo, bom final de semana a todos. Imagina, Sidney, você é de casa. A Dona Irã Castro, bom dia, programa top, novo look na Europa, de Maringá. Não entendi, desculpa. Mas está falando conosco, eu acho que o Adoniran é de Maringá, mas está falando conosco da Europa. É isso? Que se for, estamos chique nessa sexta-feira, não é? Que bom que tem gente nos acompanhando, ó, do lado de lá do oceano, né? Que bom. Bom, vamos dar uma olhadinha no mercado do boi gordo? Vou começar com as informações da Scott Consultoria, tá? Já já a gente vai trazer informações da análise do Caio Junqueira, da Cross Investimento. Bom, o que nos diz a Scott Consultoria na manhã dessa sexta-feira? Cedo. Em São Paulo, a oferta de boiadas para abate continua limitada, mesmo com os ajustes dos últimos dias. Porém, mesmo que em ritmo cadenciado, as indústrias frigoríficas conseguiram originar matéria-prima para os próximos 4 dias úteis. E com isso as cotações ficaram estáveis na comparação diária. No oeste do Maranhão, a oferta limitada resultou em uma alta de R$ 2,00 por arroba para todas as categorias destinadas ao abate, também na comparação diária. Já em Redenção, no Pará, mesma situação, R$ 5,00 de alta por arroba para todas as categorias destinadas ao abate, tá? Então temos aí essa condição de preços do mercado do boi gordo em recuperação. Quando a gente olha para esse mercado, todas as informações são bastante delicadas, né? São bastante frágeis e elas não são estáticas. Elas mudam a todo momento, né? Hoje o boi gordo é uma commodity negociada aqui na B3, né? No mercado brasileiro, fora as bolsas internacionais. Mas a gente tem que ter um cuidado porque realmente esse momento é um momento bastante delicado, porque a gente já não tem mais problemas e o embargo chinês continua. E aí começaram a ventilar, né? Começaram a ventilar no mercado a possibilidade dos Estados Unidos também embargarem a carne brasileira, a carne bovina brasileira. Porque os produtores americanos estariam preocupados ali com os casos de vaca louca no Brasil. Senhores, espalhem boas notícias e notícias responsáveis. Que notícias são essas? Logo que esses 2 casos de vaca louca atípica foram registrados no país, Minas Gerais, né, se eu não me engano, ou Mato Grosso do Sul, agora não vou me lembrar, mas enfim, logo que eles foram identificados, o governo brasileiro, via Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto da Câmara de Comércio Exterior e também a Defesa Sanitária deste país e a OIE, a Defesa Sanitária
global, se uniram, fizeram toda a investigação necessária, todos os protocolos foram seguidos e rapidamente tudo foi resolvido e colocado aos nossos compradores, principalmente aos chineses, que embargaram a nossa carne, porque, volto a lembrá-los, há um dispositivo no contrato Brasil-China, quando o assunto é carne bovina, que, identificado um caso de vaca louca, imediatamente as negociações são suspensas, né? Isso é o que está previsto no contrato, nos explicaram os analistas e consultores de mercado. Mas, né, a volta disso, ela é rapidamente restabelecida quando os casos são rapidamente resolvidos, como aconteceu esse ano. Mas a volta da China ainda não se deu. Então, a gente viu os preços cederem por um bom tempo. Hoje o mercado precificou essa ausência chinesa, tem inclusive ampliado as suas exportações, né? O Brasil vem ampliando as suas exportações para Estados Unidos, Chile, Arábia Saudita, Hong Kong e vem tentando equilibrar esse mercado. E mais do que isso, né? A demanda interna vem melhorando e dando espaço para a continuidade deste mercado e para uma recuperação dos preços. Inclusive, o mercado em São Paulo já voltou a bater nos R$320 por arroba. A B3 voltou a subir, né? Há compras agressivas dos frigoríficos acontecendo durante essa semana, né? Então, todas essas informações, elas estão disponíveis no Notícias Agrícolas. É um momento de recuperação, de retomada nos preços do boi gordo. A gente ainda está exportando em volume menor, quando a gente olha para as nossas médias semanais, né? Mas nós estamos faturando mais, o valor da tonelada está mais alto e todas essas informações são diariamente trazidas ao Notícias Agrícolas pela Andressa Simão, que é a nossa produtora, mas também acompanha o mercado pecuário. A Andressa tem um grande trânsito entre as fontes da pecuária brasileira e ela vem trazendo com brilhantismo essas análises semanais, diárias, mensais, as vendas, as exportações, inclusive os esclarecimentos do Ministério da Agricultura, que sempre chegam primeiro na mão da Andressa, ainda bem, né? Isso é fruto do trabalho dela, dessa dedicação que ela tem às fontes, esse comprometimento com a informação responsável, e a gente tem esse comprometimento com as nossas fontes. Então, isso vai chegando aqui para nós e a gente vai te mantendo como o produtor rural mais bem informado do Brasil, tá certo? Então, essas informações sobre o caso de vaca louca, elas ficaram para trás porque elas foram resolvidas e o caso foi encerrado pela OIE, Organização Internacional de Saúde Animal, Defesa e Saúde Animal. E aí, isso já foi fechado. Aí depois ventilaram as informações de que teriam casos de vaca louca em humanos. A gente também trouxe esses esclarecimentos. O Ministério da Agricultura foi mais uma vez extremamente ágil e trouxe esses esclarecimentos. E é por isso que os preços do boi estão reagindo, né? Porque realmente as fake news, elas têm uma vida curta, ainda bem, né? Uma vida útil muito curta, porque não dá nem pra chamar de vida útil, né? Só uma vida curta, porque é útil pra quem? Então, percebam, o momento é de recuperação nos preços do boi gordo e a gente vai te trazer sempre essas informações aqui para que você possa ter estratégias bem feitas, tomar boas decisões diante de um momento que é bastante delicado para o mercado do boi gordo, tá? Estamos aqui de olho, qualquer novidade a gente vem te avisar. Segundo o governo, vai ser pouco provável os Estados Unidos embargarem, né, a nossa carne, trazerem de fato essa restrição às nossas exportações para eles. Mas a gente está aqui acompanhando, né? Também não acredito que vai acontecer porque os casos já foram encerrados, tá? Estamos aqui de olho, estamos acompanhando. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui pra gente partir para nossa fase final do nosso Bom Dia Agronegócio, a movimentação dos preços do café. Muita atenção, viu, pessoal, ao mercado de café nesse momento. São as máximas em 9 anos. É um momento muito forte dos preços do mercado e a gente está aqui de olho em tudo, tá? Nenhuma grande novidade sobre esse mercado. Fundamentos muito fortes, preocupações com a oferta, consumo crescente, preços em alta. Neste momento, o contrato de dezembro já vale $2,30 mais 10 por libra-peso, tem 0,5% de alta. O março cai um pouquinho, o maio também, para o março valer $2,28 mais 85 cents por libra, e o dólares por libra, e o maio $2 mais 29
por libra-peso, tá? Então, mercado do café hoje trabalhando com certa estabilidade, tentando aí tomar um fôlego depois das disparadas recentes desta semana, principalmente na quarta-feira, quando chegou a subir forte e fechou o dia com mais de 1.000 pontos, tá? O petróleo, só atualizando, agora cai 3%. Volto a dizer, já já a gente vai trazer informações mais detalhadas aí sobre o mercado do petróleo, tá certo? Deixa eu passar aqui nos nossos comentários, o pessoal do Criatório Vieira, né? Realmente não tá fácil para ninguém. Criadores de aves Goiás muito preocupados, mas o mercado tem tudo para melhorar. Criamos índio gigante e milho essencial. Estamos aqui acompanhando. Obrigada pela gentileza, viu, Criatório Vieira? O time do Criatório Vieira conosco hoje. Pessoal nos mandando bom dia aqui pelo Instagram. Muito bom dia para vocês. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, tem pessoas aqui perguntando sobre para entrar no grupo, né? Olha só, o que nós temos aqui são listas de transmissão, viu, Estevão? Então, este número que está aparecendo na tua tela, 19 997670241, repetindo, 19 997670241, é o número do WhatsApp do Notícias Agrícolas. Mande uma mensagem para nossa equipe, tem um time aqui para te receber, aí você vai direcionar a gente. Estevão, quero receber essas perguntas, as notícias de vocês pelo Instagram, ou quero receber pelo WhatsApp. É bem simples, nosso time vai te responder e você vai continuar recebendo as nossas notícias diariamente, direto no seu celular, tá certo? 19 997670241, esse número que tá aparecendo aí para você na tua tela, tá certo? Bom, vamos ver o que já é notícia nessa manhã de sexta-feira, senhoras e senhores. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa página na nossa reunião de notícias. Conselho Técnico e Comitê de Sanidade Avícola alertam sobre expansão da influenza na Europa. Inclusive ontem, Letícia Guimarães fez uma entrevista bastante importante sobre esse monitoramento que o Brasil tem feito sobre a gripe aviária. Vou deixar para vocês aqui o título e o link. Olha só, é a Lilian Figueiredo, coordenadora de produção animal da CNA. Apesar de baixo risco para o país, Brasil monitora casos de gripe aviária na Europa e na Ásia. Vou mandar para vocês aqui o título e deixar o caminho para que vocês vejam essa entrevista da Letícia, tá? Com a Lilian da CNA. Menu, vídeos, granjeiros, tá? Cheque, veja como de fato o nosso agronegócio tem sido extremamente eficiente quando a gente fala sobre pragas, doenças e tudo mais, tá? Vou deixar aqui pra vocês, ó. O pessoal de Senador Amaral, no sul de Minas conosco, o Edgar, obrigada Edgar. Vou deixar aqui pra vocês, ó. Certo? Vamos checando por aqui. Ações da China ampliam ganhos com impulso de setores imobiliário e de logística. Câmara dos Estados Unidos adia votação sobre o projeto de 1.750 bilhões de dólares após discursos de horas. Então eles ainda estão falando lá sobre os estímulos à economia, o incentivo ou não, as taxas de juros, ainda é um momento de discussão lá nos Estados Unidos. Minério de ferro sobe com o alívio das preocupações do setor imobiliário da China. Já temos a abertura do mercado do açúcar disponível para você aqui no nosso site, que inclusive hoje está estendendo as suas perdas não só na Bolsa de Nova York, mas também na Bolsa de Londres, então o mercado do açúcar em queda. Déficit primário neste ano ficará abaixo de 100 bilhões de reais, diz o ministro Paulo Guedes. O governo reduz imposto de importação para equipamentos de geração elétrica. Ministro Paulo Guedes diz ser inevitável que candidatos presidenciais prometam auxílio permanente de R$400. Eu também acho. Senador dos Estados Unidos quer impedir importações de carne brasileira após notícias de vaca louca. Lembra que eu falei? É isso. Vamos ampliar? O senador dos Estados Unidos, Jon Tester, apresentou um projeto de lei nessa quinta-feira para suspender as importações de carne bovina brasileira e pediu que os especialistas, abre aspas, revisassem a segurança das commodities, após relatos na imprensa sobre o Brasil ter atrasado a comunicação de 2 casos da doença da vaca louca. Não aconteceu, né? Voltamos a falar, não aconteceu.
Estamos aqui de olho, volto a dizer, os especialistas não acreditam que esse embargo vá vingar, mas a ventilação dessas informações sempre traz um pouquinho de preocupação, né? E pode refletir principalmente no mercado futuro. Já já a gente vai saber como é que esse mercado vai se comportar agora às 9 horas, horário de Brasília. Este mercado retoma os seus negócios e começa a funcionar. E aí a gente vai saber se essas informações terão peso ou não para o mercado futuro do boi gordo. 8 horas, 53 minutos pelo horário oficial de Brasília, desta sexta-feira, dia 19 de novembro, senhoras e senhores. A gente vai ficar por aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio. Passamos as principais cotações, passamos as principais notícias. Agora você tem que nos acompanhar na nossa programação, que vai seguir aqui ao vivo. Você pode acompanhar pelo noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Se você não é inscrito ainda neste canal, se inscreva. Ali a nossa programação também acontece normalmente. Ative os alertas para você receber sempre um aviso de quando as nossas entrevistas estão acontecendo. Já já o Guilherme Dorigatti assume essa bancada para te trazer informações do Realidades da Safra, fora tudo aquilo que a gente tem programado para essa sexta-feira, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, tá certo? Obrigada pela companhia, pela audiência. Aquilo que eu não consegui responder hoje, as perguntas já foram levadas para os nossos especialistas e a gente vai te trazendo essas respostas todas na próxima semana, tá bem? Bom final de semana para você, até segunda-feira.